está ficando mais acirrada a guerra entre Israel e o Irã. Ontem à noite, as sirenes de alerta de bombardeio soaram nas principais cidades de Israel. Qual é, de fato, o nível militar desses dois países? É a primeira vez desde o início do conflito que as sirenes começam a tocar durante o dia aqui em Tel Aviv. E a população sai de casa em direção aos abrigos antibomba. Israel e Irã, mais uma vez, nos noticiários de forma muito triste. Estamos falando de um conflito militar de forma expressa, novamente inundando todos os canais, os veículos de comunicação. E aí tem gente que vai puxar o lado pro Israel, que Israel tá errado, tem que vai puxar pro outro lado, que Irã tá errado, enfim. O ponto aqui nesse vídeo, nesse conteúdo, é a gente discutir quais serão os grandes prejuízos que nós brasileiros teremos com tudo isso. Tá? E aí é óbvio que eu preciso fazer um disclaimer, porque tem um monte de gente chata pra cacete que vai falar aqui, vocês só estão preocupados com a economia. Não, não estamos só preocupados com a economia. O fator vida sempre é o fator mais importante envolvido, mas não podemos deixar de lado os aspectos econômicos, já que muita gente será afetada caso esse conflito escale, tá? Ou então se ele se mantiver, tá? Não sei se você sabe, mas existem alguns espaços regionais ali no oceano, onde grande parte do petróleo, pelo menos 20%, passa por ali, 20% do que é produzido, passa por ali uma região perto do Irã, onde se essa região for bloqueada, teremos déficit de petróleo no mundo. E aí você sabe que quando o petróleo ele tem, de alguma forma, algum tipo de... Quando você tira uma parte da produção do petróleo, ou pelo menos do transporte desse petróleo, você tem escassez, aí você tem o preço do petróleo de alguma forma subindo, fora que o pessoal da OPEP, controla ali, é meio que um cartel controla o preço do petróleo. Caso essa escalada ela aumente, teremos preço do petróleo mais caro. Existem algumas projeções que indicam que o Brent poderia chegar até $150, quiçá até $200, caso 20% do que é transportado naquela região não pudesse mais ser transportado, aí seria um caos. Por exemplo, tudo aquilo que a gente consome no Brasil é transportado de alguma forma, e aí a gente tem o diesel como uma das fontes para o caminhão andar, a gente tem a gasolina também, então seria um problema. Outro ponto importante é que aquela região ali do Irã também passam vários navios comerciais, e aí a gente também teria um outro problema na parte de transporte marítimo, tá? Então, é um problema grave que a gente vai tentar desenrolar aqui no decorrer desse vídeo. E aí, voltando aqui, fazendo um retrospecto, o que aconteceu com essa escalada toda, por que a gente está vendo esse problema todo entre Irã e Israel, sem puxar sardinha para ninguém, vamos falar de fatos. Israel diz que o Irã está planejando ter armas nucleares e que seria um perigo muito grande para a região, já que existem grupos terroristas, existem muitas pessoas envolvidas que são contra Israel, e aí a gente está falando de programas nucleares que são perigosos também, não só para Israel, mas para vários lugares do mundo, para vários parceiros dos israelenses, como por exemplo Estados Unidos, Grã-Bretanha, ali a parte da Europa, tá? Então, tem esse aspecto. Israel fala, é perigoso se o Irã tiver arma nuclear, e o Irã fala, eu tenho que ter minha arma nuclear porque eu quero me proteger de vocês, e aí a gente sempre vai cair numa guerra de narrativas. Se a gente pegar no ano passado, quando a gente teve alguns dos principais líderes ali do eixo dos grupos terroristas caindo ali, a gente teve o líder do Hamas caindo, líder do Hezbollah, que pega ali principal grupo, um dos principais grupos ali do Líbano, essa parte ali do Oriente Médio, com grandes problemas geopolíticos que envolvem a parte de, não só de política, mas a parte religiosa, de crenças. E, enfim, a gente sabe que muitos dos judeus também foram perseguidos durante muito tempo. A gente sabe que muitos dos islâmicos, a gente tem, enfim, guerras culturais, guerras religiosas, a gente tem intolerâncias dos dois lados aqui, não vamos puxar a sardinha para ninguém, mas fazendo um pequeno adendo aqui, que a gente sabe que o Irã e a região que envolve o Irã tem muitos grupos terroristas que fazem barbaridades, e não passaremos pano para isso. Então,
eu vejo muita gente querendo passar pano, falando, nossa, mas Israel é culpado, esquecendo do grande ponto aqui, que existem esses grupos terroristas fazendo coisas horríveis, e aí a gente tem desproporcionalidades aí, mas não é o foco do nosso vídeo falar sobre isso. Bom, a principal raiz histórica, tá? Acho que a gente já falou aqui, e só para fazer um apanhado aqui, fiz um pequeno estudo para trazer para vocês. A Revolução Islâmica do Irã, em 1979, trouxe um regime teocrático e a gente teve uma oposição grande a Israel desde então. E aí entra naquele ponto que eu falei da ameaça nuclear. Israel vê o programa nuclear do Irã como uma ameaça existencial a Israel por conta dessa animosidade, dessa ideologia contrária ao que Israel e os israelenses acreditam, tá? Bom, o Irã, como eu falei, historicamente apoiou vários grupos como o Hezbollah, o Hamas, que é o eixo das resistências, são os principais grupos que projetam poder contra Israel, grupos terroristas. E aí, o gatilho recente que a gente teve foi a guerra em Gaza, né? O ataque do Hamas a Israel em outubro de 2023 intensificou ali a guerra ali naquela faixa, envolvendo alguns aliados do Irã. Bom, voltando para o ponto principal aqui, fazendo esse pequeno retrospecto, a gente vai chegar onde eu quero no vídeo, no conteúdo. Quais são os impactos importantes aqui? Primeiro que a gente tem as baixas, a parte da vida sempre é mais importante, isso aqui a gente não discute, mas temos outros pontos relevantes. Quando a gente tem conflitos, isso aconteceu, por exemplo, na Rússia com a Ucrânia, a gente tem um conflito contínuo, quem está conflitando está perdendo, sim, muitos recursos, tá? Está perdendo muito dinheiro e isso impacta diretamente na qualidade de vida da sua população. Já se projeta um crescimento de PIB menor em Israel por conta dos conflitos. E aí a gente vai chegar no Brasil, tá? Com essa história toda. Por outro lado, o Irã também tem um custo militar elevado e se a gente fizer uma comparação entre poderio militar, Israel está à frente, tá? Os principais parceiros do Irã são Rússia, são alguns grupos do Oriente Médio, e o perfil do poderio militar do Irã está abaixo do perfil de Israel, que tem como, por exemplo, um grande aliado os Estados Unidos, tá? E aí, o que a gente vê de impacto econômico, o que cada um quer nesse ponto, né, nessa discussão toda? Primeiro, a China compra muito petróleo do Irã, então essa escalada desse confronto não é interessante para os chineses, que precisam comprar petróleo de várias regiões do mundo, já que eles não são autossuficientes em petróleo. Então, para a China, isso não é interessante. Para a Rússia, é interessante? De certa forma, é, porque tira um pouquinho do foco dos Estados Unidos, que em algum momento talvez tenha que intervir, tá? Então, a gente sabe que para os Estados Unidos não é interessante, porque vai ter que intervir numa guerra que não é sua, de maneira direta, pelo menos, e aí você tem custos com isso. Para a China também não é interessante, porque, de alguma forma, quer receber o seu petróleo, não quer que o petróleo fique mais caro, e caso tudo aconteça de forma, como é que eu posso dizer, desagradável, teremos o petróleo subindo, ficando mais caro, teremos áreas, né, os mercados de transporte marítimo sendo afetados com custo, né, já no curto prazo, fazendo com que custos marítimos fiquem mais elevados, já que os navios terão que mudar suas rotas, e aí a gente tem um custo maior de transporte. Petróleo, né, dentro daquele estreito que a gente tem ali, que é o Estreito de Hormuz, passa 20% do petróleo mundial ali. A gente pode levar ali, como eu falei antes no vídeo, pode subir até $150, chegando até em algumas projeções a $200, seria um impacto gigantesco no nosso custo de vida, não só no Brasil, mas em várias regiões do mundo, que ninguém quer. E aí a gente tem inflação, aumento de preço de energia, transporte, a gente tem aumento no preço dos alimentos, de maneira geral, os alimentos são transportados do Brasil para as outras regiões, aí vai ter Banco Central tendo que subir juros, e aí esse ano, por exemplo, lá nos Estados Unidos, Donald Trump está brigando com o Fed, pô, vocês têm que baixar juros. Aqui no Brasil, nosso lindíssimo presidente Lula, vocês têm que baixar juros. E aí, não vai baixar juros, né, gente? Inflação no alto, petróleo ficando mais caro, BO para todo mundo, tá? Não tem como fugir. A gente sempre se lasca no final da história. Bom,
qual que é o grande problema pro Irã, né? A gente tem ali, se a gente pegar um país relativamente em crise, tá, com várias más gestões, e tendo que gastar agora, né, a população já no maior veneno com o pessoal lá do governo ali, dos ditadores ali do Irã, ficando brava, a população tá brava, porque eles têm uma qualidade de vida muito ruim, e a gente vê ali os caras envolvidos em vários conflitos, eles não querem que isso aconteça, né? E a gente tem o lado de Israel, como eu falei, com custos elevados também, caindo, PIB, parte militar já, se a gente pegar os últimos anos, alguns bilhões de dólares foram gastos com defesa e com ataque também. A gente tem o povo de Israel tendo que pagar mais imposto para poder cuidar dessas picas que esses caras resolvem aí em colocar todo mundo. Bom, claro que a parte principal aqui, a gente novamente falando, né, são as baixas humanas, né? A gente tem a parte social que envolve a crise que a gente já tem em Gaza, a crise que a gente tem no Líbano, guerras civis constantes, e aí a gente tem a infraestrutura toda sendo afetada, hospitais, escolas, residências, a gente tem dano para todo mundo, e esse aqui é o principal ponto, além, claro, da parte mais importante, que é a perda de vidas. E aí a gente tem ali algumas implicações regionais, geopolíticas. A Turquia, ela não quer, ela está preocupada com o colapso do regime iraniano por conta, de repente, algum desequilíbrio regional. Tá? A Turquia, ela é da OTAN, mas ela corre um pouco aqui, um pouco ali, e aí, enfim, não é muito interessante para a Turquia, já que se a gente olhar o mapa, a Turquia faz ponte ali do Oriente Médio com a Europa, e aí a gente vai lembrar do grande Império Otomano que a gente teve há alguns séculos atrás, onde a Turquia era o Império Otomano, era basicamente era um império turco, mas com outra roupagem, dominando grande parte da região Europa e Oriente ali, na sua ponte ali, onde a gente tem a ligação entre os continentes. Bom, e quais são os impactos globais? Estados Unidos enfrentam um dilema estratégico, deixei aqui no meu resumo para vocês compartilharem comigo essa informação, onde eles têm uma presença naval relevante em vários lugares do mundo, para, de alguma forma, continuar com a sua influência militar, já que o exército americano é o exército com maior nível de investimento a nível global. Se a comparação com o exército americano, quanto tem de investimento? Exército que eu digo, aeronáutica, marinha e a parte terrestre com o exército mesmo. China, Rússia, ninguém chega perto em termos de investimento, não por enquanto, dos Estados Unidos, então de alguma forma é o que dá laço no dólar também. Mas imagina que os Estados Unidos, esse tipo de escalada seria um problema, seria custoso, e a China, como eu expliquei, não quer que o seu problema não quer ter problema em relação ao que ela transporta pela região, quanto que ela consome de petróleo, e se a gente fizer ainda uma análise do que é o futuro da rota da nova rota da seda que a China está implementando, investimento de infraestrutura por Ásia / Europa, ali no continente Eurásia, e todas as rotas marítimas com vários portos, não só no Oriente Médio, mas em alguns lugares da África e alguns lugares também da América do Sul. Para a China não é interessante nenhum tipo de conflito, então eles de alguma forma vão querer que isso acabe, tá? Aquela região ela é muito importante para muita gente, tá? Porque grande parte do petróleo produzido no mundo vem ali do Oriente Médio. E a única nação que de alguma forma se beneficiaria com isso, não digo nação, mas em termos políticos, seria a Rússia, porque aí tira um pouquinho o foco deles ali com a Ucrânia, já que ainda não foi resolvido isso tudo, tá? E aí o que a gente pode esperar para frente? Um dos aspectos é uma escalada mais controlada, onde existem alguns ataques prolongados, como a gente vê acontecendo com Rússia e Ucrânia, mas com custos que vão, de alguma forma, impactar as duas regiões ali, Irã e Israel. E a gente pode ter uma escalada, um segundo cenário, onde as coisas fiquem pior, mas aqui a probabilidade é um risco alto, mas a probabilidade é baixa, tá, de acontecer. E, enfim, a gente tem uma
uma terceira forma das coisas serem resolvidas, que seria uma desescalada estratégica via terceiros, com Estados Unidos e China talvez mediando e resolvendo essa pica para que a gente não tenha um problema maior a nível global, tá? E aí, cara, o grande ponto aqui que a gente tem que discutir é uma possível proliferação nuclear. Israel possui armas nucleares, mas eles dizem que é de último recurso. O Irã está desenvolvendo seu poderio nuclear, mas a gente sabe que alguns dos grupos iranianos talvez não tenham muitos escrúpulos caso isso seja desenvolvido ou caia nas mãos erradas, e aí aqui está um problema, tá? Será que a gente terá o mesmo peso e mesma medida dos dois lados? Não sabemos. Bom, o que a gente vai fazer aqui, pessoal, na real, é monitorar. Ficamos muito tristes com tudo isso, e a minha visão aqui é que parem de ser chatos, tá? Parem de puxar sardinha. Muito chato esse negócio dessa briga, dessa polarização. Você nem sabe o que acontece lá no Irã, você nem sabe o que acontece lá em Israel, e você tá cheio de opinião, tá? O que a gente tem que discutir aqui é aquilo que a gente realmente aprofundou, e eu trouxe um pouquinho dos aspectos econômicos que podem impactar a nossa vida, tá? Tamo junto, um grande abraço. Eu vou deixar aqui embaixo um botãozinho chamado inscrever para você clicar nele agora mesmo e se inscrever aqui no canal para saber mais sobre ativos globais e mercado global, tá? Tamo junto, um grande abraço. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like aqui também. Vou deixar esse outro vídeo aqui na tela para você continuar me acompanhando.